sincero. Quem compra veículo 100% elétrico aqui no Brasil, em grande parte, só pensa nisso. Calma o coração aí, já antes de vir com 7 pedras na mão. Quando eu falo que o brasileiro só pensa nisso ao comprar um veículo 100% elétrico, tem um motivo para isso. E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre esta questão, que é polêmica, sim, eu admito, mas que cabe a reflexão para entendermos qual é o procedimento, o processo e como a indústria automotiva dos eletrificados se comportará aqui no Brasil. Quando a China começa a introduzir os seus veículos eletrificados, e especialmente os 100% elétricos aqui no Brasil, ou também outras grandes marcas pelo mundo, temos aí a mensagem de que a ideia era contribuir com o meio ambiente para a redução das emissões de CO2, principalmente aquelas que saem dos escapamentos dos motores a combustão, especialmente também os motores a gasolina e a diesel. E para te motivar a este movimento, que é justo, e eu apoio a redução de emissões desses gases nocivos que saem dos escapamentos desses veículos e que podem prejudicar localmente uma cidade, um país, um estado ou até várias partes do nosso mundo. Ok, nós temos que ter sim esta consciência de contribuir, pelo menos aí no seu dia a dia, nas suas ações para um mundo e um meio ambiente melhor, certo? Entretanto, no fundo de tudo isso existem outras problemáticas, como questões geopolíticas, guerras comerciais e que estão na disputa entre países e superpotências como os Estados Unidos e a China, por exemplo. E ali, bem do ladinho, acompanham aquilo que todas as empresas buscam: lucro. E isto não estou dizendo que está errado, pelo contrário, todo empresário busca isso, investe e quer ter o seu retorno. Não é diferente na indústria automotiva, meus amigos e minhas amigas. E entendam isso com muita clareza. Grandes potências mundiais também contribuem e muito para que o meio ambiente e as suas populações sofram com a grande demanda por produção em larga escala e a manufatura, por exemplo, lá no país oriental. Quem nunca viu aqui aquelas imagens da China e outros lugares do mundo com a sua população de máscara pela péssima qualidade do ar? Acho que você já viu essa cena. Aqui no Brasil, esse discurso de contribuição para o meio ambiente, para reduzir as emissões, foi levado ao pé da letra sem nenhum contraponto, sem analisarmos os impactos da produção inicial, que ainda para os veículos 100% elétricos utiliza em sua base na composição do seu carro, como pneus, painéis, placas e outros componentes, os derivados do petróleo. E em toda esta cadeia produtiva existe aquela grande discussão: o que vai poluir mais? Será que os impactos da produção são menores do que os impactos do produto em si, quando ele está nas ruas? Ainda não temos esses dados, mas sabemos que na origem a poluição e a contribuição para o uso desses combustíveis fósseis ainda é gigantesca. Caso contrário, não teríamos aqui também os veículos 100% elétricos. Afinal de contas, sem o petróleo não existiria carro 100% elétrico, desde a sua concepção do pneu até a parte mais complexa, que é a sua bateria. E isso não quero dizer que os veículos a combustão, os motores térmicos, não são poluidores, especialmente quando eu falo disso, a gasolina e a diesel são sim. Mas aqui no meu canal, 99% dos comentários que são feitos por clientes ou interessados em possuir uma tecnologia como 100% elétrico são categóricos e afirmam nas minhas pesquisas e na minha análise de dados que eu faço aqui de todos os comentários que eu leio. Ou seja, se o veículo 100% elétrico não dessem a esses proprietários ou aqueles interessados a economia de combustível, eles não trocariam os seus motores a combustão, seus motores térmicos, pelo veículo 100% elétrico. O que prova que, para 99% dessas pessoas, o que importa é o dinheiro, ou melhor, a economia que farão durante o mês com o uso da gasolina, e não propriamente dito o controle, ou o apoio, ou o engajamento com questões ambientais. Está aqui, eu tenho esses dados levantados no meu canal e é incrível que o primeiro item a ser abordado é economia
de combustível e não o apoio, né, à redução das emissões ao meio ambiente. Tanto é que são categóricos em afirmar que se o veículo 100% elétrico não os dessem tão sonhada economia de combustível e sobrasse esse dinheiro para investimento e outras coisas, eles não trocariam seus carros a combustão tradicional pelo 100% elétrico. Além, é claro, também das isenções de IPVA que muitos estados concedem a esses proprietários na compra de um veículo 100% elétrico ou híbrido. E esta ínfima parte aqui do meu levantamento diz que, em primeiro lugar, pensa no meio ambiente. E isso vocês podem conferir em vários outros canais os comentários dos proprietários de carros 100% elétricos quando comentam o primeiro ponto fundamental é economia de combustível. As novas regras de emissões que estão fixadas hoje no mundo e que surgem dos países mais desenvolvidos e empurram países subdesenvolvidos como o Brasil para uma mudança drástica, principalmente nesses motores a combustão que são hoje reduzidos, menores, mais leves e com outras ligas e materiais que atendem ou devem atender a estas novas exigências. Ao longo do tempo, você acompanhou que a mudança dos motores 4 cilindros, novos projetos, componentes que são associados a esses motores térmicos por conta dessas regras impostas e que a indústria, para poder atender e vender os seus veículos em países que também devem seguir regras rígidas de emissões, então são obrigados a fazer essas adequações. E hoje temos aí os chamados motores 3 cilindros, que são mais barulhentos, que não emitem então tantos poluentes assim e que não possuem ajustes mais refinados ou reparos mais precisos. São considerados em até muitos casos descartáveis. Mas não pense você que a indústria é tão boazinha assim a ponto de fazer mudanças tão significativas apenas para satisfazer as suas necessidades. Se não houvesse para o nosso país esta grande exigência mundial, certamente teríamos ainda motores de 4 cilindros que já estavam aí nas suas plantas de produção, já bem estabilizados, e eles não mudariam certamente. Recentemente vocês devem ter acompanhado, e eu aqui no meu canal falei sobre isso algumas vezes, sobre a flexibilização também daqueles que criaram e ajudaram a compor essas novas regras de emissão, como por exemplo o Parlamento Europeu, que tinha fixado o fim dos motores a combustão até o ano de 2030 e ampliou esse prazo para 2035. Mas por que fizeram isso? Não foi somente um erro de cálculo, mas sim, na ponta da linha, aquilo que as empresas estavam por sofrer as consequências, ou seja, a queda nos lucros. Volkswagen, Volvo e outras grandes empresas e países tiveram que cancelar ou aumentar os subsídios para a compra de veículos 100% elétricos, já que o planejamento e as imposições fizeram com que os novos projetos dessas empresas fossem feitos de forma assodadas, sem planejamento, e lá, no fim da história, aquele que entra na loja, na concessionária, precisa acreditar, comprar a ideia e, por fim, investir o seu dinheiro. Nem mesmo com esses incentivos a estratégia deu tão certo assim, tanto é que quase quebrou o Volkswagen e outras grandes empresas pelo mundo afora. Atualmente, a própria Volvo e essas empresas grandes e tradicionais já mudaram seu foco e declararam isso muito abertamente sobre a eletrificação, já que perceberam que os clientes não foram tão receptivos assim e os prejuízos foram enormes, na casa dos bilhões de euros. E isso fez que estas empresas tivessem uma nova programação e empurrassem a transição abrupta dos motores térmicos ou híbridos para os 100% elétricos. Hoje, Volvo, Stellantis e as principais empresas mundiais já mudaram esse foco e já admitem que vão espichar esse prazo. Aqui no Brasil não é diferente. Notem comigo o seguinte, aqui mesmo no meu canal eu já havia mostrado para vocês
que a tendência dos próximos anos, de 2025, vai mostrar isso com muita clareza, é que as grandes empresas investam em híbridos leves, híbridos plenos e os híbridos plug-ins. Tanto é verdade que, por exemplo, se pegarmos as duas expoentes chinesas, GWM e BYD, os produtos do seu portfólio que mais vendem são aqueles que estão em cima dos híbridos. Haval H6 na GWM e o Song Plus e o Song Pro na BYD. São híbridos plug-ins com motores térmicos abastecidos com gasolina. E não vai ficar por aí, elas já anunciaram inclusive que a próxima geração aqui no Brasil, e provavelmente ano que vem teremos isso com muita força, 2025 e 2026, elas farão motores flex, não só para atender algo que, sem sombra de dúvida, o motor a etanol tem grandes vantagens e uma contribuição gigantesca para as emissões no meio ambiente, mas também para satisfazer um público que anseia por uma transição mais moderada e sem aquela imposição goela abaixo. Aqui no Brasil, nós temos outra realidade. Somos um país com uma renda per capita baixa, com imposições, o chamado custo Brasil, regras e tributações que acabam com a nossa renda e as nossas economias, e infelizmente eu tenho que te dizer isso. A compra de um veículo aqui no Brasil, seja ele qual for, é um investimento. Por quê? Por conta de tudo isso que eu acabei de comentar. E que se você não fizer um planejamento, você dará um tiro no seu próprio pé, acabará com as suas economias e para recuperá-la num país totalmente instável, economicamente e também juridicamente, será muito difícil. E aqui no meu canal eu te trago essas informações, análise de mercados, para te ajudar a investir melhor o teu dinheiro neste que é um bem de consumo e que passou a ser também um tipo de investimento para muitas famílias, eu diria até a maioria. E aí não há outra opção senão você começar a abrir os seus olhos, a sua mente e acompanhar os dados, a análise desses dados que eu trago para você como uma ferramenta a mais na tua vida para que você possa tomar as decisões com mais consciência. Lembre-se, a compra consciente te leva a errar menos, te leva a não cometer erros do passado e te faz economizar 50, 60, 70 ou até 100 mil reais. A escolha, meus amigos e minhas amigas, é dos senhores e das senhoras. Agora é com você. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixem o seu like. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.